Estamos de volta no Hora da Verdade, né? Esse programa que há tantos anos, você me faz companhia aqui. Eu queria agradecer as inúmeras pessoas que eu encontro na rua e falo, eu assisto muito o seu programa e tal. E eu falo, e aí às vezes eu pergunto que parte? Aí professor, o fim. Aí eu falo, que legal. A Hora da Verdade é um programa tão antigo quanto, né, a emissora, quanto a TV Posse. É um prazer sempre estar com você aqui nesse programa e hoje um prazer de receber aqui no Hora da Verdade de hoje, o Procurador-Geral do Município, o Dalmo Rumier, nosso entrevistado, e você vai ligando para a gente aí pelo 37216955, fazendo as suas perguntas, ou o nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpocos.com.br. Minha pergunta do bloco anterior é em relação ao monotrilho, que eu já fiz até um texto antigo aqui, que eu chamo o monotrilho de monotralha, né? Porque ficou uma coisa muito difícil da gente entender. A situação do monotrilho do ponto de vista jurídico hoje, Dalmo? 34 anos de confusão, né? Bom, da mesma forma da pergunta anterior, eu acho que a gente tem que sempre pensar numa questão histórica, né? Fazer uma retrospectiva das coisas. O monotrilho ele é resultado de um contrato de concessão firmado em 1980, 81 mais ou menos, que previa uma ideia que na época parecia ser muito interessante, e até que com a consecução dos objetivos lá de São Paulo, do monotrilho de São Paulo, uma ideia que seria pioneira. Um meio de transporte de massa, exatamente, né? É muito bem pensado à época, né? Ocorre que desde 1980 ele teve um contrato que foi anterior até à Constituição da República. Então ele é um contrato que apresenta muitas deficiências em relação aos atuais contratos. Ele não tem prazos, ele não tem objetivos, ele não tem resultados a serem atingidos, então ele não tem prazo de término, por exemplo, é isso que você está dizendo? Ele tem um prazo de concessão de 50 anos, mas ele não tem a data de início desse prazo de concessão. Ele fala apenas assim, prazo de concessão a partir da primeira instalação. Não se sabe bem o que se quer dizer com essa expressão. Então, vamos dizer assim, se o monotrilho... essa é uma questão bastante importante. Se a empresa que seria responsável para o término da construção, se ela levar 5, 10, 15, 20, 25 anos, ela está legalmente... O prazo de concessão se iniciaria a partir da data da construção. Entendi. Bom, mas um fato juridicamente relevante foi em 1990... A Câmara Municipal fez um questionamento para o município, perguntando também à empresa se havia o início dessa concessão, né? Se isso, se já poderia vigorar aquele prazo de 50 anos. E a empresa retornou ao município e respondeu à Câmara Municipal que naquele ano de 1991, salvo engano, haviam sido transportadas mais de 2.000 pessoas pelo monotrilho. Eu não estava em posse nessa época, mas eu não acredito que isso possa ter sido acontecido. 2.000 pessoas. A empresa forneceu essa informação à Câmara Municipal. Bom, de todo modo, juridicamente, o município entende como início do prazo de concessão o ano de 1991. Então, nós teríamos aí 50 anos a partir do ano de 1991 como concessão efetiva das estruturas, né, das instalações do monotrilho, desde que ela funcionasse. Então, seria em 2041, é isso? Basicamente. E fato é, a estrutura nunca funcionou. Pelo menos ela veio se arrastando a partir daquela década de 90. E em 2002, 2003, nós tivemos a derrubada de alguns pilares aqui na fase final do monotrilho, já chegando na rodoviária. A partir daquele fato da derrubada do pilar, que até hoje ainda existe uma controvérsia, se foram obras de desassoreamento do Ribeirão, ou se foi o desgaste natural do tempo que levou aquilo a efetivamente cair, né? A empresa passou a imputar ao município a culpa por não estar funcionando. Então ela começou a discutir o seguinte: olha, o nosso projeto é viável, o nosso projeto é bom, e ele nunca se implementou porque o município não deu estruturas para que ele se implementasse. Nós temos uma batalha jurídica travada, dois lados, que é o conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida. A gente aprende isso na faculdade, é bonito isso. É bonito esse negócio, né? Eu gostei. É um termo técnico para briga. Nós temos uma briga instalada, né? De um lado, nós temos a versão do município de que aquilo nunca Como é que chama? Só para eu usar nas minhas brigas com as pessoas. Lide. Chama lide? Lide. Eu tenho um lide com uma determinada... Você tem uma lide com uma determinada pessoa. E nós temos aí duas versões de um mesmo fato, né? Nós temos o fato de que o município entende que nunca funcionou e que essa concessão não pode ser levada adiante. E a empresa tem a versão dela de que nunca funcionou por culpa do município. Fato é
Nós não temos hoje ambiente jurídico, embasamento técnico, conhecimento de um laudo especializado no assunto que venha a dizer se a estrutura funciona ou não funciona. E levar o município a uma briga jurídica contra a empresa pode, eventualmente, trazer ao município a responsabilidade por indenizar a empresa por tudo aquilo que ela colocou. As expectativas mais conservadoras com relação a esse assunto falam algo em torno de 1 milhão a 2 milhões de reais por quilômetro de estrutura. Então, nós teríamos aí, tem algo em torno de 7 quilômetros, nós teríamos uma indenização, uma briga judicial em torno de 14 milhões de reais. Nenhum prefeito encara uma briga dessa natureza, porque nós estamos falando de 14 milhões de reais de recursos públicos que eventualmente, numa derrota, serão direcionados aos proprietários da empresa. O que nós temos procurado fazer desde o início dessa gestão é procurar esse laudo técnico. Nós já batemos as portas da UFMG, do IPT, nós já batemos as portas do metrô de São Paulo, e todas as empresas que se dispõem a fazer esse laudo técnico também cobram pequenas fortunas do município, que não cabem hoje no orçamento do município bancar essas perícias. Nós agora, dentro de um derradeiro esforço, nós entramos em contato com o Ministério Público do Estado, na figura da terceira Promotoria de Justiça, buscando que o Ministério Público intermedie uma solução definitiva para o monotrilho. Existem várias versões, várias ideias, alguns se propõem a preservar estações e manter ali espaços de convivência, fazer lanchonetes, galerias, outros se propõem a fazer pista de caminhada em cima do monotrilho, não sei se é viável, mas o fato é, a estrutura tal como colocada e tal como posta, talvez nunca virá a funcionar, o que é muito triste. E de um lado, nós temos que entender também a situação da empresa, da família que se arvorou desse sonho, investiu tudo. Que me parece, até onde a gente sabe, foi a mesma empresa que também colaborou para a construção do teleférico. O teleférico, exatamente. Né? Então, eu acho que se imaginava na época, se o teleférico deu certo, né, até onde se sabe, por que não o monotrilho também? Né? Mas dentro da filosofia lógica do mundo de que tudo tem um começo, um meio e um fim, essa história do monotrilho ela tem que acabar, ela tem que ter um fim. E a Procuradoria tem se empenhado na busca de uma solução para esse problema, que nós estamos caminhando aí, com algumas reuniões que temos feito com o Ministério Público, com representantes da empresa, para chegar num ponto definitivo com relação a essa questão. Eu tenho um entendimento de que um bom caminho para a solução dessa demanda é um TAC, um termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público, com a empresa, prevendo prazos mais lógicos para o funcionamento. Então, eu penso assim, temos um problema com relação a ser imputado ao município, o município se propõe a resolver esse problema em 6 meses. O problema são as árvores, nós tiramos as árvores. O problema é parte da canalização do Ribeirão, com a melhoria das escoras, das colunas, fazemos também, desde que a empresa se proponha também a aceitar um prazo razoável para iniciar, para operar o sistema como ele foi previsto. É interessante. O que eu acredito que não venha a fazer. É interessante que numa situação dessa, se existem situações, a gente fala do ganha-ganha, essa situação parece que todo mundo perde, né? Uhum. Porque com certeza a empresa que apostou perdeu muito dinheiro, porque empregou ali muito capital para fazer do jeito que está. A cidade perde porque acaba convivendo com esse elefante branco que não tem solução, não tem saída, né? A prefeitura não tem como fazer nada e acaba convivendo com esse problema, então é uma situação que ninguém ganha. Ninguém ganha, com certeza. Não tem funcionamento, já quer dizer, uma coisa que está aí para funcionar, né? Não acaba não funcionando. Eu até brinco de vez em quando dizendo que o monotrilho não funciona porque é mono, porque se fosse estéreo, quem sabe funcionava, né? Eu entendo que a tecnologia tal como posta em 1980, talvez os engenheiros da época não detiveram conhecimento suficiente para fazer com que a estrutura fosse modernizada ao longo do tempo. Por mais que se queira colocar para funcionar essa estrutura hoje, o investimento vai ser muito alto. Eu não tenho nenhum conhecimento em trens, mas eu imagino que foi colocada a máquina, a locomotiva, né, foi colocada lá em cima do terminal de linhas urbanas lá em 1987. Então, eu não acredito que venha a funcionar um dia. O que nós tínhamos que encontrar, e desde que houvesse essa possibilidade, né, essa flexibilidade por parte da empresa, é realmente um caminho que fosse o menos prejudicial para todo mundo.
menos prejudicial para a empresa e menos prejudicial para a cidade, que já perdeu muito ao longo dos tempos com esse elefante branco, né? Com essa figura patética da inoperância de determinadas coisas no município, né? Bem, nós estamos conversando com o Dalmo, procurador do município, né, em Poços de Caldas, e você liga para a gente, participa desse programa, faça as suas perguntas aí. Na sequência, a gente vai falar de um outro tema também muito polêmico, que é a questão de salários de alguns médicos aqui da cidade, que parecem que ganham aí uns salários, né, bastante vultuosos, quase relacionados aqui ao que eu ganho aqui no Hora da Verdade. Não chega a tanto, é claro, mas são próximos. Já já a gente então volta no Hora da Verdade, não sai daí.